queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós estudaremos a aula 37 de Língua Portuguesa para o 9º ano. E antes de iniciarmos a nossa aula, você vai precisar do seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o seu apontador, para que você possa fazer as anotações importantes desta aula. O assunto da nossa aula de hoje é o uso dos pronomes este, esse e aquele, assim como suas variações, né? Esta, essa, aquela, ou ainda isto, isso e aquilo, certo? Então, quando a gente fala de este, esse, aquele, se aplica também para as suas variações, tanto no feminino quanto no plural, né? Estes, aqueles, esses, essas, né? E assim por diante, tá? Só não tem plural o isto e o isso e o aquilo, que não tem istos nem issos, né? Então, se aplica para as suas variações também. Muito bem. Os objetivos para esta aula serão saber quando usar os pronomes este, esse e aquele, de acordo com a situação, ou o espaço, ou o tempo, ou ainda o texto. Então, nós temos 3 situações que envolvem o uso destes pronomes e que geram tanta dúvida, tanto quando a gente fala, quanto quando a gente escreve, né? Aí agora eu devo falar este ou esse? Ou devo escrever este, esta, essa? Como é que é, né? Com T ou com 2 S's? Então essa dúvida ela é bastante recorrente e a gente vai agora então conhecer quais são as regras para uso de cada um destes pronomes demonstrativos. Começando então, né, com esse quadrinho aqui, né, esse, este ou aquele, e aí o menino diz assim: esse carro azul onde você está encostado é seu? E aí o senhor diz assim: este aqui não, o meu é aquele do outro lado da rua. Muito bem. Por que a professora iniciou aqui com esse quadrinho? Porque os pronomes demonstrativos aqui, eles estão muito bem empregados, né? Observem que o menino está falando com uma outra pessoa, uma segunda pessoa, né? E isso já vai ser um indicativo de alguma coisa. E ao falar com essa pessoa, ele está falando usando o pronome esse carro azul. Porque essa pessoa com quem ele está falando está próxima do carro azul. E aí o senhor, quando ele vai responder, ele que toma a palavra, né? Nesse momento da resposta, ele está próximo do carro, ele vai usar o pronome este. Está próximo dele, né? E ainda vai falar de um outro que está longe e vai se referir àquele outro do outro lado da rua. Então, aquele está longe. Então, a gente já começa aqui com um texto que nos faz compreender um pouquinho já destas situações de uso e de emprego do esse, do este e do aquele, né? Porque senão você deve estar se perguntando antes da professora falar por que o menino falou esse carro e o senhor, quando foi responder, disse este e não esse. Então, existem as situações para o uso aí de cada um destes pronomes. Muito bem. Os pronomes demonstrativos são os que indicam o lugar em que uma pessoa ou coisa se encontra. Isto é, a posição dos seres em relação às 3 pessoas do discurso. Essa localização ela pode ser no tempo, no espaço ou no próprio texto, que a gente chama de discurso. Vejam esse quadrinho que a professora colocou ali, ó. Ele está fazendo referência às 3 pessoas do discurso, certo? Então, eu só tenho 3 pessoas envolvidas no discurso, na conversa. Primeira pessoa, que é a pessoa que fala, né? É quem fala. Essa primeira pessoa é sempre quem vai estar falando.
Quando a pessoa está falando, ela vai usar este, esta, isto, certo? Muito bem. Então, segunda pessoa. Segunda pessoa é a pessoa com quem se fala, né? É a outra pessoa. E aí, esse, essa e isso são pronomes que se referem à segunda pessoa. Terceira pessoa é de quem se fala ou do que se fala. E a gente vai usar então aquele, aquela ou aquilo pelo distanciamento, né? Por existir um certo distanciamento. Muito bem. Então nós estamos situando aqui, né, essas pessoas no tempo, no espaço ou no próprio discurso, no próprio texto. De acordo com a gramática, os pronomes demonstrativos este ou estes, esta ou estas e ainda o pronome isto são usados para as pessoas ou coisas que se encontram perto da pessoa que fala, né? Então, vamos voltar naquele anterior ali? Olha lá. Primeira pessoa, quem fala. Se está perto da pessoa que fala, é este, esta, isto. Muito bem. E aí tá ali o exemplo, ó. O menino com o celular dele na sua mão e ele diz: este é o meu celular novo. Este. Por quê? Porque ele está falando, é a primeira pessoa, e ele está se referindo a algo que está próximo dele, né? Então, grava lá, anota essa regrinha. Este, esta, isto, perto da pessoa que fala. Muito bem. Também são utilizados no discurso para citar coisas que ainda não foram ditas. Então, dentro de um texto, quando que eu vou usar este ou esta? Quando eu ainda quero falar sobre aquilo, né? Eu não citei, eu vou citar. Olhem o exemplo. Este é o comunicado. 2 pontos. Na próxima segunda-feira não haverá expediente. Então, eu ainda não falei, ó, eu vou falar, por isso eu coloquei este. Né? O comunicado ele será dito ainda na frase, por isso usa-se o pronome este. Vai fazer referência a algo que está depois, né? Depois dele na frase. Já os pronomes demonstrativos, esse ou esses, essa ou essas e isso, referem-se sempre a seres ou coisas que se encontram próximas da segunda pessoa, né? Ou seja, aquela com quem eu vou falar, o ouvinte, com quem se fala, tá? Ou ainda a quem se refere. E aí, pela imagem, vocês podem observar as duas crianças. Uma delas está com o celular na mão e a outra que vai falar com a segunda pessoa ali, né? Ele está perguntando: esse teu celular é novo? Por quê? Porque ele está se referindo a uma coisa que está perto da segunda pessoa, está nas mãos da segunda pessoa, né? Por isso ele disse esse. Se ele dissesse este, estaria errado, porque o celular não está na mão dele, está na mão do outro. Então, esse teu celular é novo? Né? Ele está perguntando, tá? Então, grava lá também essa regrinha, né? Esse, essa, isso, próximo da segunda pessoa, que é com quem se fala ou a quem se refere. Muito bem. E também dentro do texto, né, em relação ao texto, são empregados para dizer algo que já foi mencionado no discurso. Então, quando eu quero retomar alguma coisa que eu já disse, olha lá o exemplo. Maria falou que irá reclamar com o síndico. Ponto. Isso parece que vai acabar em confusão. Isso o quê? Aquilo que eu já disse anteriormente, né? Maria falou que irá reclamar com o síndico. Então, eu estou retomando, estou resumindo essa ideia
no pronome demonstrativo isso. E eu tô retomando, tô falando depois. Por isso o emprego do isso, tá? Então, se fosse isto eu ainda ia falar. Isso é porque eu já tô retomando algo que eu disse, tá? Então, o pronome isso faz referência ao que já foi dito anteriormente na frase. E da mesma forma, né, pessoal? Esse, essa, esses e essas, tá? Porque nem sempre você pode empregar o isso. Talvez tenha momentos e situações que você tem que usar o masculino ou o feminino ali na frase. Então, lembra da regrinha. Eu já mencionei isso no texto, então é sempre com 2 S's, ok? Muito bem. Os pronomes demonstrativos agora, aquele, aquela e aquilo, são empregados para seres ou coisas que se acham distantes, tanto da primeira pessoa quanto da segunda pessoa, né? Então, tanto do falante quanto do ouvinte. Eles estão falando de algo que está longe deles. Olha ali o casal admirando as casas que estão longe. E aí ele diz, o que você acha daquela casa, querida? Daquela. Está longe deles, tá? E ali, claro, né? Ele teve que colocar uma preposição. O que você acha daquela casa? Né? Então, ele não ia dizer o que você acha aquela casa. Né? Ali tem uma preposição junto com esse pronome demonstrativo. Muito bem, que é a forma correta de empregar, né, este demonstrativo. Então, só voltando mais uma vez naquele quadrinho lá do início, tá? Porque a gente viu aqui as 3 situações, né? A primeira pessoa, quem fala. Então, estando o objeto próximo à pessoa que vai falar, né? Este, esta ou isto. Então, se eu fosse falar desse objeto que está na minha mão, eu diria, isto aqui é um passador de slides, né? Isto. Eu estou falando e está próximo de mim, tá? Segunda pessoa, com quem se fala, esse, essa ou isso. Então, vamos supor que o passador de slides está lá na mão, né, de outra pessoa, eu vou dizer, esse objeto que você tem aí na sua mão é meu, né? Esse, porque eu estou falando com uma segunda pessoa e ela está portando o objeto. E o aquele, aquela, aquilo, muito simples, né? Basta estar longe, tanto de quem fala quanto da pessoa com quem se fala, né? Eu acho que a dúvida maior está no emprego justamente do este, esta, isto, esse, essa, isso. Né? Então, você aprendeu aqui a situar tanto no tempo quanto no espaço e ainda dentro do texto. Muito bem. Então, vamos a esta tabelinha aqui, ó, pessoal. É uma tabelinha que está bem resumida, bem legal também, para você anotar aí no seu caderno. Então, vamos começar com os pronomes. Este, esta, isto. Este também tem plural, estes, e esta tem plural, estas. No espaço, então, situado no espaço é quando está aqui, indicam o que está próximo da primeira pessoa, quem fala. Então, tem referência à primeira pessoa, aquela que vai falar. Tempo indica o tempo atual ou presente, em relação ao momento da fala, né? E no texto, referem-se geralmente a algo que vai ser dito ou escrito ainda. Então, aqui a gente está resumindo, né? Espaço, tempo e texto. Pronome esse, esses, essa, essas, isso. Em relação ao espaço, próximo de você, ou seja, da segunda pessoa, né? Indicam o que está próximo da segunda pessoa do discurso, que é com quem se fala. Em relação ao tempo, marcam o tempo passado próximo. Então, veja, lá em cima a gente usa para o presente, né? Para o momento atual. E com 2 S's a gente usa para o passado, mas não um passado distante, tá? Um passado próximo. Se for passado distante, é aquele, aquela, aquilo. Em relação ao texto, referem-se geralmente a algo que já foi dito ou escrito, né? E que está sendo retomado.
Pronome aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Em relação ao espaço, ó, representam aquilo que está lá longe. Indicam o que está longe tanto da primeira pessoa e também da segunda pessoa. Em relação ao tempo, indicam um tempo distante, bem anterior ou ainda posterior ao momento da fala. Então, se eu vou me referir a algo que está muito distante no tempo, né? Eu vou usar aquele. Por isso é muito comum a gente dizer naquele tempo, né? Que tempo é esse? Ah, estou fazendo referência a um tempo lá do século XVIII. Está muito distante do meu momento atual. Então, naquele tempo, né? E em relação ao texto, indicam um elemento referido anteriormente a outro. Muito bem, né? Então, vamos ver agora o que é isso, tá? Vamos ver esses exemplos aí em relação a espaço, em relação a tempo e em relação a texto. Ó. Este senhor ao meu lado é o meu avô. Aqui eu tenho uma relação de espaço. Proximidade de quem fala ou escreve, ok? Por isso este. Segundo exemplo, ó, nestas últimas horas tenho me sentido mais cansado que nunca. Nestas, relação de tempo. Que tempo que é esse? É um tempo presente em relação ao momento da fala, ó, nestas últimas horas. Ou seja, está acontecendo, é momento presente. Espero sinceramente isto, 2 pontos, que seja muito feliz. Aí eu tenho uma relação com o texto, né? Ou seja, indicando algo que ainda será dito na mesma frase, no mesmo texto, tá? Então, aquilo que a professora mostrou naquela tabela anterior, né? Vamos voltar aqui na tabelinha, ó. Em relação a espaço, tempo e texto, agora a gente está vendo um exemplo numa frase de cada uma destas relações, né? Cada um destes empregos, tá? Então, esse foi do este, esta, isto. Vamos ver agora os exemplos com essa, esse, isso. Olha lá, essa foto que tens na mão é antiga? Essa, com 2 S's. Em relação ali ao espaço, pessoal, ó, proximidade da segunda pessoa com quem se fala. Então, eu estou falando com alguém, com essa segunda pessoa, e ela está com a foto na mão, certo? Vamos ao outro exemplo. No mês passado, fui promovida no trabalho. Nesse mesmo mês, comprei meu apartamento. Tenho aqui uma relação de tempo. Olha lá, que relação é essa? É um passado próximo ao momento da fala. Por quê? Porque aconteceu durante o mesmo mês, né? Então, não está tão distante assim. Por isso, foi empregado o pronome nesse, que está combinado ali com a preposição em, né? Então, tem todas essas variantes também. Nesse, nessa, nisso. A gente precisa lembrar, né, dessas variações, tá? E o terceiro exemplo, que seja muito feliz, 2 pontos, é isso que espero. Ali o pronome isso está mostrando uma relação dentro do texto, né? Porque retoma algo que já foi dito na frase. Eu já falei lá, que seja muito feliz. É isso que eu espero. Então, se eu já disse e vou retomar, eu retomo com o pronome escrito com 2 S's. Muito bem. E agora, pessoal, chegou a hora de vocês fazerem os exercícios, né? Então, para que você coloque em prática tudo que você aprendeu na aula de hoje, é bem importante que você faça as atividades propostas. Muito obrigada por sua atenção e nos veremos nas próximas aulas. Até mais!